Olá, minha gente. Meu nome é Weber Falcão, sou mórmon desde 1988, já são 33 anos de membro da igreja. E aqui ao fundo nós temos o profeta Joseph Smith, segundo a religião mórmon, e uma escritura que está em Doutrina e Convênios. E a verdade é o conhecimento das coisas como são, como foram, o passado e como serão. Minha história no mormonismo começou em 88, como eu já disse, e está acabando agora, em 2021. Durante todo esse período dentro da igreja, eu jamais estive afastado da igreja. Não sou perfeito, né? Tive, ao longo dessa minha jornada de mais de 30 anos, tive dúvidas, questionamentos e pecados, é lógico, quem não peca, que atire a primeira pedra. Mas mesmo assim nunca foi necessário passar por um conselho disciplinar ou coisa assim, mas também não recrimino quem passou por um conselho desse. Eu já participei como líder e sei como é terrível ter que passar por um desses conselhos, e sei que a pessoa tem que ter um desejo muito forte no coração de se reconciliar com a igreja. Com Deus é uma outra questão, mas com a igreja você precisa muitas vezes passar por essa ação disciplinar da igreja. E, enfim, eu participei da primária, participei da organização dos rapazes. Na minha época tinha o escotismo, foi um período muito bom, maravilhoso, jamais vou esquecer. E tive acampamentos incríveis, conheci pessoas maravilhosas, tive líderes muito bons, muito caridosos, outros nem tanto, o que é normal do ser humano, né? Uns se destacarem, outros menos. E chegando à idade de missão, um pouco antes de ir para a missão, eu conheci a Milena, que hoje é minha esposa. Nós estamos selados, vamos fazer agora 20 anos em julho, e temos 2 filhos. E enfim, é uma história que nós temos juntos. Porém, mesmo tendo uma namorada que para mim era perfeita, eu decidi ir para a missão, correndo o risco de perdê-la. E fui para a missão, fiz minha missão, me esforcei muito em ser fiel, a seguir as regras do meu presidente. Eu fiz missão Porto Alegre Sul de 1998 a 2000, foi um período muito bom. Voltando de missão, eu me reencontrei com Milena. Ela tinha me mandado uma carta azul quando eu tinha 14 meses. Para quem não está familiarizado com esse termo, carta azul é quando a moça ou o rapaz, né? Porque as moças também vão para a missão. Quando um dos dois manda uma carta desmanchando o relacionamento. Para mim foi muito difícil. Mas eu seguia fazendo a minha missão. Eu me esforcei ainda mais, porque na minha ideia, né? Quanto mais esforço eu tivesse na missão, melhor seria a minha recompensa. No caso, a dona Milena, que é uma pessoa incrível, né? De vez em quando as pessoas fazem piada comigo e me perguntam: Weber, como é que você tão feio conseguiu namorar e casar com uma mulher tão bonita? Aí eu brinco com eles, né? Vocês acreditam em feitiço? Então. Mas ela deve ter enxergado em mim qualidades, né? Que se confirmaram, outras não. O fato é que nós estamos casados já, como eu já disse, vamos fazer 20 anos. Temos 2 filhos maravilhosos, Gabriel e Matheus. Um com 13 e outro que já vai fazer 17 anos, né? Está prestes a fazer 17 anos. E é complicado falar sobre a minha trajetória na igreja, porque eu me esforcei muito durante todo esse tempo. Me esforcei demais mesmo, né? Com todos os meus defeitos e minhas imperfeições, eu me esforcei muito. E nós nos mudamos aqui para Valinhos há 3 anos, né? Há um pouco mais de 3 anos. Porque nós queríamos mudar a nossa vida. Nós vivíamos no Rio de Janeiro, muito tumultuada a vida lá, e nós decidimos, não, vamos morar perto do templo. Então eu pedi demissão, minha esposa também pediu demissão, e viemos para cá. E hoje nós moramos aqui em Valinhos, uma cidade muito tranquila, moro muito próximo do templo, dá um pouco mais de 10 minutos para chegar no templo. Então todos os dias, quando eu vou para o trabalho e volto do trabalho, eu vejo o templo. E foi o período dentro da igreja mais incrível que eu pude ter, foi servindo como oficiante dentro do templo. Foi um período maravilhoso, foi um pouco mais de um ano, se não me engano, mas conheci pessoas humildes, pessoas dedicadas, pessoas que estavam ali porque amavam o serviço. Minha esposa
muitas vezes ia 3 vezes por semana para o templo. Eu tinha as terças-feiras à tarde, pude aprender o que era ensinado lá, pude passar, pude servir. Em alguns momentos pude ser coordenador, e isso, embora isso não significasse muito para mim, era só uma oportunidade de aprender um pouco mais. E agora, com o início dessa pandemia, as coisas mudaram em minha vida. O templo fechou, as reuniões foram interrompidas, as reuniões dominicais da igreja foram interrompidas, e nós vivíamos em casa, continuamos estudando o que era instruído pela igreja, nós estudarmos, e só que algumas questões me vinham à mente, especialmente nesse ano, com aquele movimento Vidas Negras Importam. Embora eu discorde de maneiras como alguns deles agiram, eu acho muito válido lutar pelos direitos das pessoas, independente da cor da pele, mas aquele momento era exclusivamente sobre os negros, e aquilo me remeteu ao passado da igreja. E o passado da igreja existiu, é fato, é histórico, não dá para negar, um período de mais de 100 anos de segregação racial. E aquilo sempre me incomodou, mas eu nunca procurei me questionar. Porque dentro da igreja nós somos estimulados, incentivados a buscar apenas aquilo que é oficial. E só que com a pandemia, essas dúvidas vieram, e como eu estava tendo uma visão de repente um pouco mais distante, e curiosamente eu estava me sentindo um pouco mais leve, mais livre para poder buscar conhecimentos, eu decidi buscar esses conhecimentos. E para minha surpresa absurda, para minha dor, para o sentimento de perda absurdo que eu senti, eu descobri que tudo aquilo que me falaram, ou quase tudo aquilo que me falaram sobre a segregação racial dentro da Igreja de Jesus Cristo, Santo dos Últimos Dias, não era exatamente a verdade. Era apenas uma parte da verdade. E como o próprio Joseph fala, a verdade ela é plena, ela tem que ser plena, tem que ser as coisas que foram, as coisas que são e que serão. E eu percebi que tinha sido filtrado, e o que tinha sido passado para mim tinha sido muito filtrado. Eu descobri declarações do segundo presidente da igreja, declarações sobre os negros que hoje eu me envergonho. Eu jamais chegaria para uma pessoa próxima e dizia: olha, esse aqui é um profeta de Deus e ele falou isso daqui, e eu acredito que o que ele falou é verdade. Hoje eu não tenho a coragem. E são declarações pesadíssimas. E eu me pergunto, como que um homem, um profeta, vidente e revelador, que revela a vontade de Deus, que enxerga a vontade de Deus, não só no presente, como no passado, mas também como para o futuro, poderia ter tido pensamentos tão racistas quanto Brigham Young. E eu sempre tive Brigham Young no mais alto patamar de líder religioso. Só que com as novas descobertas, e descobertas dentro dos documentos da própria igreja, na biblioteca da BYU, que é a universidade da igreja, aquilo foi tão chocante para mim, foi tão impactante para mim, que eu senti como se tudo aquilo que eu acreditei e que eu defendi como missionário, como membro da igreja, aquilo que eu passei para os meus filhos, estivesse desmoronando. Mas a questão dos negros foi só um detalhe, por incrível que pareça, por mais absurdo que pareça. Porque existia muito mais dentro da história da igreja que eu não tinha conhecimento com 33 anos como membro da igreja. E não adianta dizer que, mas você não buscou. É assim, eu busquei. O livro de Mórmon eu devo ter lido pelo menos umas 7 vezes. Jesus o Cristo, um outro livro da igreja, eu tenho absoluta certeza que eu li 2 vezes completamente e que pesquisei, fiz pesquisas esporádicas nele diversas e diversas vezes. Eu li o livro O Milagre do Perdão 2 vezes, estudei o livro O Milagre do Perdão várias vezes, manuais de instituto eu tenho vários aqui, vários, pesquisei muito mesmo, durante toda a minha vida dentro da igreja, sabe? Então, não adianta dizer que o Weber
não estudou, não buscou, por isso que ele não conhecia. Não, não era isso. Não era isso. Eu sempre busquei ter teses, argumentos para defender aquilo que acreditava. Só que com as novas descobertas, eu percebia que eu já não tinha argumentos racionais e nem coragem de defender aquilo que eu acreditei a vida toda. E foi um impacto muito grande para mim. Eu chorei muito, chorei muito. Não me lembro de um outro período em minha vida que eu chorei tanto como nos últimos 2 meses. Agora não, eu tenho encontrado a paz necessária para continuar vivendo. Porém, no início foi extremamente doloroso. Enfim, resumidamente é isso. Eu vou postar mais vídeos comentando um pouco sobre as minhas descobertas, não só sobre Brigham Young, sobre coisas horríveis cometidas em nome de Deus, pela igreja que eu pertenci durante 33 anos. Vou contar um pouco sobre como o livro de Mormon foi traduzido e como eu aprendi que ele foi traduzido, que são histórias completamente distintas, mais uma surpresa triste para mim, muito dolorosa, e outras coisas mais. Mas eu queria dizer a todas aquelas pessoas que me conhecem, pessoas que eu amo e que muitas eu sei que me amam, que eu não estou atacando a igreja, eu não estou atacando vocês, não é isso. Eu quero apenas expor aquilo que me trouxe até este ponto, de ter total convicção de que a Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, me enganou. Enganou a minha família. Quando eu digo minha família, eu gostaria de me limitar apenas a minha esposa e os meus filhos. Tá? Não gostaria de estender aos meus demais parentes, que eles continuam acreditando, a maioria deles. Respeito muito isso e gostaria de ter minha opinião e minhas explanações respeitadas também. Então não levem para o lado pessoal, tá? Especialmente os jovens que eu trabalhei, eu amo vocês, porém hoje eu vejo que alguns jovens que não estão na igreja e que seguiram a sua natureza, e estão sendo felizes, eu respeito muito vocês, alguns de vocês até admiro demais pela coragem que tiverem em assumir quem vocês são, tá bom? Então, por favor, vamos em frente, mas sem ódio, sem rancor, sem maldições. Deus não é o Deus de maldições, pelo menos o Deus que eu conheço não é, tá? Então, até o próximo vídeo, um abraço, um beijo no coração de vocês.